Fala galera, beleza? Trazendo a atualização de um método aqui, uma experiência que eu comecei lá no ano passado e demorei um pouco aqui a fazer, deveria ter feito esse vídeo aqui logo no final da rodada 19 da Série B, só que eu estava aí muito atolado com algumas coisas e acabei demorando um pouco, né? Então é para falar desse método de over 0,5 FT, era uma experiência que eu vinha fazendo, nesse vídeo aqui eu falo um pouco melhor qual que era a ideia, por que que eu estava pensando em fazer isso, o que que eu estava querendo, né, testar. E chegou aí ao fim com um resultado que não é bom, mas é um resultado que traz para a gente uma perspectiva de como que o mercado funciona, né? Traz para a gente uma ideia aí de como que são as coisas. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para quem quiser ver. E aí tem um outro vídeo que é esse aqui que eu vou deixar também na descrição para vocês assistirem, tá? Para entender algumas coisas aqui sobre o que é mercado de exchange e como ele funciona. Infelizmente, né? Um vídeo super importante para qualquer pessoa que trabalha, seja com bot, seja com qualquer coisa aí nas exchanges. E olha aí, né? 1,6 mil visualizações. Mais um vídeo muito, muito bom, muito interessante para a gente entender como que funciona essa precificação do mercado, como funciona essa formação do mercado, né? E eu acho que a minha experiência agora, né, depois de ver esse vídeo aqui, né, eu tenho uma outra perspectiva, uma outra forma de observar o resultado que eu tive aqui, né? Então, qual foi o resultado desse ano, né? Eu tá aqui, né? Menos R$ 102,97. Mas uns vídeos passados eu relatei que eu fiz uma entrada errada num jogo, foi algum jogo do Guarani, que eu entrei errado com R$ 100 de stake e justamente nesse jogo eu consegui, né, dar sorte de pegar um head, né? Então, na verdade, R$ 50 aqui desse head de R$ 102 é fruto de um erro, né? Na verdade, o método mesmo, ele me retornou uma stake de prejuízo. Então, eu tive lá no ano passado 6 stakes de lucro e esse ano uma stake então de prejuízo. E eu achei que foi uma experiência bastante interessante, que para mim demonstra como que o mercado mudou a estratégia dele de botar preço nesse over 0,5 FT antes do jogo começar, né? Para mim, que fiz um volume muito grande de entradas no ano passado e que fiz um volume muito grande de entradas também esse ano, eu acho que foi assim muito interessante observar tudo que o mercado fez, assim, porque para mim a mudança na estratégia ela foi muito radical de um ano para o outro. De fato, o mercado alterou a estratégia dele de funcionar e eu vou mostrar aqui quais foram essas modificações. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é que não mudou tanto assim o número de entradas, né, de jogos que ofereceram ali a possibilidade de entrar. Na Série B lá de 2023, foram 136 entradas que eu fiz no total, né, das 75,5% dos jogos. São 180 jogos, né, da rodada da rodada 1 até a rodada 19, e eu tive lá então 667% de lucro. Na Série B 2024 aumentou um pouco o número de entradas, são 9 entradas a mais, né? 145 entradas, que dá aí 80,5% dos jogos, né? Eu fiz entradas, e 91,78% de prejuízo, um pouco menos de uma stake, né, de prejuízo no total, né? Então a gente viu ali que não se alterou tanto, né, tão dramaticamente o número de entradas. É um número de entradas muito parecido, mas então elas tiveram alguma característica muito diferente na precificação delas para esse resultado ser tão diferente, né? Então as diferenças de comportamento que eu observei, né, fazendo todas essas entradas. Em 2023, então, a maior parte dos jogos começava com odd, né, abaixo de 1,13, né? Tá errado ali, né? A maior parte dos jogos começava, né? A maior parte dos jogos começava com a odd abaixo de 1,13. Então, qual que era a situação do mercado na hora que eu ia olhar? A odd era 1,11, 1,12. E eu tinha estabelecido aquele critério, né, de até o minuto 6, né, se o mercado chegasse na odd 1,13 até o minuto 6,
eu procederia então com a entrada em live, né? Então a maior parte dos jogos eles começavam com essa odd abaixo e eu tinha que esperar ela chegar na 1,13, né? E a outra parte desses jogos lá em 2023 começava com odds maiores, né? Geralmente maiores que 1,15. Eu coloquei ali maiores que 1,15, mas isso está errado, tá? O que eu quero dizer começavam de 1,15 para cima. Então você tinha lá na Série B 2023 um jogo, por exemplo, do Sport Recife, ele começava numa odd 1,09, 1,08. Um jogo da Ponte Preta já começava com 1,16, no caso Ponte Preta jogando em casa, né? 1,16, 1,18. Cheguei a pagar aí 1,21, assim, jogo assim, Ponte Preta em casa jogando contra Guarani, clássico lá de Campinas, né? Cheguei a pegar 1,21 pré-live, né? Então o mercado tinha esse comportamento. Aí quando passa para 2024, olha a diferença. A maior parte dos jogos já oferecia 1,13 no pré-live. Já estava ali, né? Então eu fiz pouquíssimas entradas em live, porque a maioria dos jogos já oferecia 1,13 no pré-live. Então você pensa assim, né? Pô, se a maioria já está oferecendo, né? A tendência é que eu tenha mais lucro no futuro, né? Porque nesses 6 minutos iniciais pode sair um gol, né? E eu perder uma entrada por conta disso. Aconteceu algumas vezes ali em 2023, né? Então, só que aí, qual que é o revés dessa situação, né? Raramente um jogo tinha odd superior a 1,13. Isso que foi muito interessante. Então, como lá em 2023, né, eu já via aquela quantidade de jogos em 1,15, 1,16. Nossa, quantos eu peguei 1,16 pré-live? Foi muita raça de jogo que eu peguei 1,16 pré-live, né? E agora, né, esses jogos, 2024, esses jogos simplesmente desapareceram. Eu devo ter feito aí, sem sacanagem, eu devo ter achado assim, de 8 a 10 jogos que tiveram odd superior a 1,13 no pré-live, tá? Foi muito difícil, né? Começou a aparecer um pouco mais aí entrando aí já depois aí da rodada 15, né, mais ou menos, que esses jogos começaram a aparecer, mas foi, não, de 8 a 10 eu exagerei, vou dizer assim, de 10 a 20 jogos eu consegui pegar pré-live uma odd superior a 1,13, que é uma diferença muito drástica quando eu comparo lá com 2023, porque foi pelo menos uns 70 jogos que eu peguei essa odd muito maior no pré-live, né? E outra coisa, né, é que os jogos que começavam com essas odds menores que 1,13 eram sempre muito menores, né? E eu dou o exemplo ali de 1,08. E aí acabavam não oferecendo a possibilidade de entrar até o minuto 6. Então teve um gap muito grande, né? Antes o mercado oferecia ali sempre odds menores na casa ali de 1,08, 1,09, 1,10. E aí, né, ele ia subindo rápido, chegava no minuto 6 eu entrava. Ou então eu já tinha entrado porque a odd era já muito maior do que 1,13 no pré-live, né? Chega 2024, esses jogos que oferecem odd menor do que 1,13 no pré-live passam para o live e a odd segura. E a odd segura, e segura, e segura, e segura, tá? Aconteceu muito com o Santos, né? O Santos eu acho que eu não fiz nenhuma entrada. Acho que não teve nenhum jogo do Santos que deu para entrar, não me lembro bem. Talvez um outro aí com o Santos jogando fora de casa. E lá no início também os jogos do Sport Recife não ofereciam também, né, a possibilidade de entrar. A odd bem baixa ali no início, né, e segurava, né. Então, achei que foi uma experiência muito interessante, né? Não tirei dinheiro nenhum disso aqui, né? Na verdade, se eu fizer uma conta, é uma conta meio ridícula, porque é muito. É forçar muito a barra, né? Mas eu tive R$ 10 de lucro, né? Porque no ano passado eu fiz com stake de R$ 10 e esse ano eu fiz com stake de 50. Fiquei com 50 de prejuízo nesse ano. Tecnicamente o método deu um lucro aí de R$ 10, né? Dá para comprar aí umas paçocas, né? Mas o que foi interessante da experiência foi ver como o mercado alterou a estratégia dele de funcionamento, né? E naquele vídeo ali, né, do cara que é o dono de uma exchange falando como as exchanges funcionam, né, eu consigo perceber que hoje é uma outra estratégia de precificação completamente diferente
que foi utilizada nesse mercado aqui na Série B, que foi assim foi uma diferença bastante significativa, né? Aparentemente no início parecia que eles colocaram todos os jogos ali na 1,13 logo de cara para entrar. Tecnicamente assim, né? Parecia que tecnicamente então eu estou entrando com vantagem, né? Porque eu estou entrando em quase todos os jogos, mas, né, a precificação era muito mais certa, né? Então não mudou exatamente o padrão da Série B, ele não mudou em nada, né? Ele continuou ali na casa dos 11% de jogos 0 a 0 HT, 0 a 0 FT, né? Mas a estratégia de como quem está por trás de fazer essas odds, né, mudou, conseguiu ali colocar uma situação de me deixar praticamente ali em break-even de um ano para o outro. E isso é muito interessante, porque quando a gente faz os bots, né, em odds muito pequenas assim, né, por exemplo lá da odd 1,16 no 0,5 FT, cara, é muito impressionante, porque o bot ele vai acumulando muita grana. Quando você encontra um padrão lucrativo naquele 1,16, o bot vai subindo, subindo, subindo e sobe, 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 sobe. Parece que você achou a mina de ouro, aí de repente ele começa a descer. E no mesmo ritmo que ele subiu, ele vai descendo devagarzinho, 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 até devolver tudo. Todo mundo que fez aí bot de 0,5 FT em odds baixas desse jeito viu esse comportamento, né? Eu não tô falando aqui, eu tô falando aqui e várias pessoas vão se identificar na hora porque viram exatamente isso, né? E é muito interessante então essa coisa dos métodos intertemporadas, né? Dos métodos que passam então de uma temporada para outra, né? Para serem lucrativos, para darem lucro, né? O que eu tiro de conclusão dessa experiência é que é completamente sem sentido, realmente, né? O Netuno, que é um cara muito experiente, fala disso, né? Não fique trabalhando com essas odds pequenas, não dá para você ser lucrativo nelas. Agora eu entendo o que eles querem dizer com não dá para você ser lucrativo. A questão é que você ganha tão pouco, né, em um ano, que quando passa para o outro ano, tem um risco muito grande de você devolver tudo que você ganhou. Então pensa, né, você ter um método que você lucra 6 stakes e depois no próximo ano você termina em 0 a 0. Você já dividiu o seu lucro pela metade, né? Você tinha um lucro de 6 stakes em um ano, agora para 2 anos você tem um lucro de 3 stakes só. Compensa trabalhar com um negócio desse? Aí vai de cada um para cada um, né? Mas a evidência, né, que eu tiro dessa experiência é que realmente é muito, 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 muito complicado tirar grana disso aqui, né? E contar com um método desses para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro mesmo de verdade, realmente é muito complicado, muito difícil aqui, pelo que parece. Então é isso, né? Trazendo aqui o resultado de uma experiência. Não sei se eu vou tentar fazer isso aqui novamente no ano que vem. Talvez seja uma parada interessante, né? Ver como é que o método se comporta ao longo de 3 anos. Qual que será que vai ser a próxima estratégia que a Market Maker vai utilizar ali para precificar esses jogos da Série B no pré-live? Talvez seja uma experiência interessante. Vou ver, se eu me lembrar disso lá quando começar a Série B 2025, né, se eu tiver com ânimo, eu acho que eu vou fazer mais uma vez para ver o que vai mudar, né? Como pode, né, um mercado aparentemente tão simples mostrar uma complexidade tão grande? Mas é isso aí mesmo, né? Achei uma experiência bem legal, tomara que, né, quem acompanhou no ano passado consiga ver esse vídeo aqui e ver o resultado dramático, né? O resultado um pouco triste, mas o resultado real de a tentativa de um método como esse, né? Então é isso, um abraço aí, até a próxima.